Pessoal, a gente vai ver hoje, então, o teorema de Green, a versão geral dele, para conjuntos que não são simplesmente conexos. Só lembrando aqui, então a gente mostrou o teorema de Green na versão mais restrita dele, que era a seguinte. Então, o enunciado, da forma mais simples do teorema de Green, é a seguinte. A gente tem uma curva plana, então, simples, sólida por partes e orientada positivamente. Simples quer dizer que ela não tem autointerseção, né? Então, a região limitada por ela é alguma coisa desse tipo aqui. É a trajetória da gama. E a gente tem duas funções P e Q, de duas variáveis, com imagem de uma variável só, infinitas num conjunto aberto aí, contendo essa trajetória delimitada pela curva gama. Então, as funções P e Q estão definidas nesse conjunto ômega, são funções de duas variáveis, né, com uma variável aqui na saída, e a gente está supondo que elas são funções com derivadas parciais contínuas. Então, nessas condições, a gente tem a seguinte igualdade. Integral de P de x mais Q de y é a integral dupla sobre essa região delimitada aí pela trajetória da curva gama. Né? Então, a gente tinha uma relação aí entre uma integral dupla dessa região D, e a integral de linha sobre gama. Se a gente pensar, então, que esse P e Q são as funções coordenadas de um campo vetorial no plano aqui, desse tipo, essa integral de linha, na verdade, é a integral de linha do campo vetorial F com respeito ao vetor posição, né, do plano. E a gente vai ver daqui a pouco que essa coisa aqui, essa diferença entre derivadas parciais, na verdade isso aqui é o rotacional do campo vetorial F. Então a gente pode dizer que isso aqui, a integral de linha de F em relação a R, é justamente a integral dupla sobre a região do rotacional aí do campo F. O rotacional é um campo vetorial também, tá? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre o rotacional, o que ele é, o que ele representa. Mas antes, a gente vai enunciar o teorema de Green, então, para conjuntos que não são simplesmente conexos. Então, conjuntos que não são limitados por uma única curva simples e fechada. Bom, pensando primeiro que o nosso conjunto D aqui é limitado por, digamos, duas curvas simples, uma dentro da outra. Deixa eu só passar essa tela aqui. Então, beleza, a gente sabe que o teorema de Green vale para regiões limitadas aí por uma curva fechada simples, né? Então, vamos supor que a gente tem uma situação desse tipo agora. Digamos, uma curva aqui. Fechada, simples, orientada positivamente. E dentro dela tem uma outra curva, aí orientada no sentido negativo, no sentido horário. Então, eu quero calcular a integral dupla sobre essa região aí, limitada pelas duas curvas. Integral dupla, digamos, de uma diferença de derivadas parciais, igual a gente tinha antes, dq de x menos dp de y.
A princípio, não dá para aplicar o teorema de Green direto nessa região, porque essa região ela não é um conjunto simplesmente conexo, né? Ele tem um buraco aqui no meio. Essa região limitada pela curva. Vamos dar nome para essas coisas aqui, né? Vou chamar essa curva aqui de gama e a outra de beta, digamos. Então, como é que a gente poderia tentar cair no caso anterior para aplicar o teorema de Green? Uma ideia aí? Só vale o teorema de Green, no caso anterior, para conjuntos simplesmente conexos, né? Então, sem buracos. Poderia fazer uma subtração das áreas? Subtração das áreas? Eu faço dessa área maior e depois eu tiro esse buraco. Então, você poderia fazer isso se você soubesse que a função dq dx dp dy tivesse definida aqui num conjunto aberto, contendo toda essa região, e as derivadas parciais fossem contínuas, tá? Nesse conjunto aberto. Se você estiver nessa situação, tudo bem. Agora, você poderia ter alguma coisa do tipo, eu não sei, digamos que a função não tivesse definida justamente num ponto aqui, no centro. Sabe, igual a gente tinha no outro caso. Aquele exemplo que a gente tinha visto. Onde o campo não era conservativo. Vou deixar aquele exemplo. Esse exemplo aqui. Se a gente tivesse uma situação desse tipo, digamos esse campo vetorial, ele está definido em todo o plano, só que não está definido no ponto zero, né? Porque a gente teria uma divisão por zero aqui. Então, nesse caso, se eu tentasse aplicar esse teorema de Green para um anel circular, digamos, não tivesse a origem, uma curva orientada aqui positivamente, a outra negativamente, né? A gente não tem como aplicar o teorema de Green diretamente para esse círculo maior, né? Porque aquele campo vetorial, acho que menos x, né? Essas funções, elas não têm derivadas parciais contínuas no conjunto aberto contendo todo esse círculo aqui. Elas têm uma singularidade aqui bem nesse ponto, então ele vai dar um problema para a gente e não tem como aplicar diretamente esse teorema de Green, tá? Então a gente tem que fazer de alguma outra forma. Olha, a ideia aqui é a seguinte. A única região que eu sei onde essas funções têm derivadas parciais contínuas é algum conjunto aberto contendo essa região, tá? Mas eu não sei se ela contém tudo que está ali dentro. Pode ser que esse conjunto aberto seja uma coisa. Tem uma bordinha aqui, uma margem de segurança para o caminho beta, e aqui dentro também, dentro da gama. Tá? Então, pode ser que ele seja tudo isso. Em alguns pontos, a gente pode ter problema aqui, nessa região limitada por gama. Tá? O que a gente faz aí para tentar contornar essa situação? A gente vai criar uns caminhos auxiliares aí. Então, digamos que eu pegue um ponto qualquer aqui dessa trajetória de beta e outro aqui de gama, e faça um caminho em linha reta entre os dois. Vai pegar outro ponto aqui, e aqui fazer a mesma coisa. Então, fazendo isso daqui, a gente dividiu a região D, que era essa região azul, em duas partes, né? Essa parte de cima e a parte de baixo.
Então, digamos uma região D1 aqui em cima e uma D2 aqui embaixo. Bom, as duas regiões aqui são simplesmente conexas, né? Não tem buraco nenhum dentro delas. As funções P e Q ainda têm derivadas parciais contínuas aí, no aberto contendo D1 e no aberto contendo D2, certo? Então a gente pode aplicar o teorema de Green para elas duas. Então o que a gente teria aí? Vou fazer aqui do lado. Então a gente sabe que a integral sobre D1 aqui, dessa função, daqui é dx, menos dp dy, isso vai ser igual a integral de linha sobre essa curva aqui que delimita a região. Vou chamar isso aqui de, sei lá, vou chamar de alfa. Essa curva que limita essa região D1, a função p dx, mais q dy. Tá? E a D2, integral sobre D2, também. Essa daqui é uma outra curva, né? Vou chamar, sei lá, de delta. Tá, mas vamos tentar ver quem que é essa alfa e quem que é a delta, primeiro. Elas têm quatro partes diferentes, né? A primeira aqui. Deixa eu dar um nome para essas coisas. Vou chamar esse ponto aqui de A, esse ponto de B, esse ponto de C. D eu já usei aqui, então vou chamar esse ponto aqui de E. Bom, essa curva alfa, que é a primeira curva aqui, essa que faz esse caminho, bom, ela é o caminho aqui entre E e A, esse pedaço da curva beta, né? Eu vou escrever assim, é o caminho de E até A, esse arco aqui. Depois a gente vai de A até B, um caminho em linha reta, né? Depois de B até C, passando aí pela trajetória de gama. E depois de C até I. E o nosso caminho delta... Deixa eu colocar a orientação aqui. Tá, a beta está vindo aqui, depois vindo para cá. Essa. Tá vendo isso aqui? Olha, aqui no delta a gente tem um problema na orientação, né? Porque a gente começa daqui para cá, aqui está vindo no sentido contrário. Depois aqui está certo e aqui está ao contrário também. Então, o que ele está fazendo? Ele passa aqui de A até I. Depois de I até C. Depois de C até B. Depois de B até A. Tem que escrever com mais detalhes isso aqui, tá, pessoal? Tem que ver exatamente qual a trajetória que ele está fazendo, mas eu não vou escrever os detalhes aqui para não perder tempo. Beleza. Deixa eu pegar esse aqui. Uhum. Muito bem, então a primeira integral aqui sobre D1, integral sobre alfa, é uma soma de caminhos, né, uma concatenação de caminhos um atrás do outro.
Vamos ver o que a gente tem. Integral sobre D1 primeiro. P de x menos dp de y dA, isso vai ser a integral de linha sobre alfa. O que é isso? Bom, o alfa, a gente escreveu ali, uma soma de 4 caminhos. Então, de A até A, de A até B, B até C, e de C até E. De P de x, Q de y. E sobre D2, vai ficar aqui. De A até E até C, CD, BA. Bom, aqui tem uma integral dupla sobre D1, uma integral dupla sobre D2. A D1 aqui, a D2 aqui. Bom, juntando as duas integrais duplas aqui, sobre D1 e sobre D2, a gente vai ter a integral dupla sobre a região D inteira, certo? Que é a união de D1 com D2 aqui. Elas têm uma interseção, mas a interseção aqui é um conjunto de medida nula, não tem área, é só uma curva. Então a gente sabe que a soma das duas integrais duplas vai dar a integral dupla sobre a região D. Então a gente sabe aqui. Que a integral dupla sobre D é a soma da integral sobre D1 com a integral sobre D2. Agora vamos tentar juntar as coisas e tentar simplificar aí essas integrais de linha. Então, a primeira integral de linha. O que a gente está fazendo? A gente começa no caminho beta, daí faz esse caminho em linha reta, passa por gama, e depois pelo caminho em linha reta de CTE, certo? A segunda integral de linha, deixa eu fazer aqui. A gente fez isso daqui, depois veio para cá, veio aqui, depois para cá, certo? Na segunda integral de linha, a gente faz este caminho aqui, depois faz esse, só que no sentido contrário do que estava fazendo antes, né? Então, quando somar essa integral de linha com essa, são caminhos reversos, uma vai anular a outra. A gente passou por aqui. Então, somando as duas, vai dar zero. A gente percorre esse caminho aqui, o caminho gama, e depois de novo. O caminho em linha reta, só que no sentido contrário. Então, somando tudo o que a gente tem, vai ter a integral de linha sobre o caminho beta e a integral de linha sobre o caminho gama, que era o que a gente queria. Então, fazendo simplificações aí, a gente tem justamente a integral aí do caminho beta mais o caminho gama dx, que é y. Então, o teorema de Green vale também nesse tipo de região, só que a gente tem que tomar cuidado aí com os caminhos, né, com a orientação dos caminhos. Do jeito que a gente pegou aqui, tinha que percorrer o caminho de fora no sentido anti-horário, no sentido positivo, mas o de dentro no sentido horário. Né? Se a gente tiver os dois no sentido horário, aí pode aplicar também, mas tem que tomar cuidado com o sinal. Né? Se a gente tiver o caminho beta aqui, aqui é o caminho gama,
a gente tem que pegar a orientação negativa de gama, caminho reverso. Então, nesse caso, a integral de linha aqui, integral dupla sobre região B, seria, no caso, beta menos gama. Tudo bem? Então, isso para uma região que tem um buraco ali, mas podia ter mais de um, né? Se tiver dois, três, quatro, é só pegar a orientação no sentido mais conveniente. Se tiver, por exemplo, dois buracos, digamos, uma região desse tipo. Caminho gama aqui, outro caminho beta e aqui um caminho delta. Então, o de fora é orientado no sentido positivo e os de dentro no sentido negativo. A gente pode fazer a mesma coisa que fez antes, né? Pegar pontos aí sobre as trajetórias. Pegar caminhozinho em linha reta aí. Para dividir essa região em dois pedaços. Então, aplica o teorema de Green primeiro nessa região, depois nessa outra. Soma as integrais duplas aqui dessa região com essa e tem a integral dupla da região inteira. Tudo bem? Bom, vamos fazer um exemplo aqui. Aqui estão as contas, tá, pessoal? Ali eu fiz rapidinho, mas tem uns detalhes aí se vocês quiserem conferir. Mas olhando no desenho fica fácil enxergar, né, o que a gente estava fazendo. Vamos ter caminhos reversos aqui, como cancelar as integrais de linha, enfim. Então essa é a versão estendida do Teorema de Green. A gente tem N curvas planas, simples, suave por partes. As trajetórias delas não estão se interceptando, tá? A gama 1, que é a curva de fora, está orientada no sentido anti-horário e as outras no sentido horário. Então, eu chamei de D essa região limitada pelas trajetórias. P e Q são funções com derivadas parciais contínuas num conjunto aberto aí contendo essas curvas. Então, a gente tem um teorema de Green aí. A integral dupla sobre essa região D, dessa função dq de x menos dp de y, vai ser a soma das integrais de linha de p de x mais q de y, da soma da fronteira da região D, né? Essa soma aqui, apesar das curvas não estarem conectadas, uma coisa assim, né? A curva gama 1 aqui, a curva gama 2, gama 3, gama n. Apesar delas não estarem conectadas, geralmente a gente faz a soma de curvas, né? Quando o ponto final de uma coincide com o ponto inicial da outra. Nesse caso, a gente pode fazer a soma também. Não é uma concatenação de curvas, mas a gente diz que é um ciclo. Isso aqui é um ciclo de curvas. Ciclo gama 1, gama 2, gama n. Então, a gente está fazendo uma integral sobre esse ciclo de curvas. Acho que a apostila eu não coloquei nenhum exemplo. Deixa eu ver se tem um livro aqui no.
Olha, aqui no livro ele está dando um exemplo, pedindo, na verdade, para mostrar que a certa integral de linha dá 2π. É o seguinte. Então, olha, aqui ele está pedindo o seguinte. A gente tem esse campo vetorial, a gente tinha acabado de falar dele, né? Eu vou dar o contra-exemplo de um campo onde as funções componentes aqui, P e Q, elas satisfazem aquela condição do dq dx menos dp dy. Na verdade, dq dx é igual a dp dy para todos os pontos x e y no domínio do campo, mas ele não é conservativo, né? Porque as integrais de linha de caminhos fechados podem dar zero, podem dar um número diferente de zero. E, na verdade, qualquer curva simples aí, dando uma volta em torno da origem, o valor vai dar 2π. A gente viu que isso vale para a segunda volta na origem. Mas aqui ele está pedindo para qualquer caminho, por mais estranho que ele seja. Como é que a gente faz? Bom, pegar um caminho qualquer aí, dando a volta em torno da origem, para o ponto 0, 0, no sentido anti-horário. E a gente quer mostrar que essa integral aí dá 2π. Alguma ideia? Olha, a ideia é aplicar o teorema de Green para alguma região conveniente. Se eu pegar uma circunferência aqui, dando a volta na origem, contida aí na região limitada pela curva, vou chamar de beta essa curva aí. Então essa curva seria alguma coisa do tipo R cosseno de t a gente sempre consegue fazer isso, né? É só pegar um R suficientemente pequeno. Vamos ver. Na verdade, eu quero aplicar o teorema de Green, então vamos pegar ela no sentido horário, né? Para aplicar a versão estendida do teorema de Green. Então deixa eu apagar essa flecha aqui. Pensar que isso aqui, na verdade, vai ser menos R cosseno de t e menos R seno de t. Com t aqui variando entre 0 e 2π. Então vai fazer essa coisa aqui.
Bom, nessas condições a gente consegue aplicar o teorema de Green, né? Por quê? Porque a gente consegue um conjunto aberto contendo essa região aqui, limitada pelas duas curvas. Conjunto aberto é esse. Alguma coisa desse tipo aqui. Pega uma circunferência aberta aqui em torno da origem, outra grande aqui, que contenha essa trajetória de gama. Esse campo vetorial F, ele tem derivadas parciais contínuas em todos os pontos aqui dessa região, né? O único ponto onde a gente teria um problema é a origem, mas eu estou excluindo ela aqui dessa região ômega. Tá? Eu peguei um anel circular aí que não contenha a origem e contendo todo o resto. Então, nessas condições, a gente consegue aplicar o teorema de Green, né? Então, pelo teorema de Green, a gente sabe que a integral dupla sobre essa região D aqui, de dq dx menos dp dy, isso vai dar a integral de linha de gama mais p, gama mais beta, desculpa, p dx mais q dy. Essa integral de linha, bom, é a soma de duas integrais, né? Integral sobre gama com a integral sobre beta. A integral sobre gama, que é o que a gente quer calcular, né? Essa aqui é a integral do campo vetorial F em relação a R. E essa daqui, bom, essa aqui é a integral sobre a circunferência. Isso aqui a gente já calculou antes. Quanto que dá essa integral de linha? Desse campo vetorial F, dessa coisa aqui, sobre o caminho beta. Vamos calcular de novo, que é simples, né? Só lembrando aqui, o F é isso aqui. O nosso beta, uma coisa assim. Quanto dá a integral de linha de F sobre beta? Bom, a integral vai ser, então, de 0 até 2π, né? A função aqui, aplicada no caminho beta, então vai ficar... Olha, aqui embaixo, x ao quadrado mais y ao quadrado vai dar... Vai dar o quê? A gente está sobre a circunferência de raio R. Então, somando aqui qualquer ponto sobre a circunferência, x ao quadrado mais r mais y ao quadrado vai dar o nosso raio, né? Então, aqui vai ficar r ao quadrado, aqui r ao quadrado também. Então, a segunda coordenada aqui, negativa, vai ficar r seno de t sobre r ao quadrado, e a outra, a primeira coordenada, então, menos r cosseno. Aqui embaixo é r ao quadrado também. Beleza, a gente tem que fazer o produto interno disso com a derivada da curva, que dá cosseno menos seno, então fica r seno de t, derivada de seno cosseno, menos r cosseno.
Estamos fazendo um produto interno aí dessas duas coisas. Que vai ficar r ao quadrado seno ao quadrado, r ao quadrado cosseno ao quadrado, somando tudo, colocando r em evidência, né? Vai ficar r ao quadrado sobre r ao quadrado. Dá 1, né? Então, 1, a integral de 1, constante 1, de 0 até 2π, vai dar 2π. Bom, olha o resultado que a gente já sabia antes. Então, essa segunda integral aqui, a gente sabe que dá 2π. Beleza? Ah, não, desculpa, pessoal, eu fiz uma coisa errada aqui. O caminho beta não é menos r cosseno menos r seno. Ele é, na verdade... Não faz sentido, né? Ficaria um raio negativo aqui. Na verdade, isso aqui é o raio cosseno de menos t, e aqui r seno de menos t. Então, na hora de a gente calcular a derivada, tem que usar a regra da cadeia, né, e tal. Então, vai ficar menos r seno de menos t... Não, vamos fazer de novo aqui. Uma coisa errada aqui. Tá, o beta de t é isso. Então, a derivada dele vai ser menos r seno, né? Seno de menos t. Não, vai ficar cosseno da menos seno. Com menos daqui, fica positivo. Aí o outro, r cosseno, com menos daqui, fica menos r cosseno de t. Acho que é isso. Não, menos t. Sendo r em uma conta, é isso. Então, na hora de a gente calcular a integral de linha, zero até 2π, a função aqui, aplicada sobre gama, sobre beta, é ao quadrado. Agora sim fazer o produto interno com essa coisa aqui. Muito bem, então agora, seno de t com seno de t aqui vai ficar seno ao quadrado, cosseno de t, cosseno de t, cosseno ao quadrado, cosseno de menos t ao quadrado, né? Somando as duas coisas, colocando r em evidência, vai ficar menos 1. Melhor, vou colocar em evidência aqui. Menos r ao quadrado. Ah, pronto, agora sim.
Aqui dá 1, simplificando aqui dá 1 também, um sinal negativo, né? Então, essa integral, na verdade, dá menos 2π. Ok? Joia. Então, essa integral, na verdade, não era 2π, é menos 2π. A gente quer calcular a integral sobre gama. Beta a gente já sabe. Agora, o que mais que a gente sabe? A gente já viu que para esse campo vetorial, o dq dx menos dp dy dá sempre zero, né? Não é difícil verificar isso daí. Olha, se a gente derivar isso aqui em relação a x, a gente já fez antes, né? Eu acho que dá um pouco de trabalho aí, mas só lembrando. Estou falando sobre campos conservativos. Tá, se a gente calcular as derivadas parciais aí dessa função dp em relação a y, vai ficar y ao quadrado menos x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a dq dx. Então, aquela integral dupla ali vai ficar a integral dupla sobre zero, né? Então, essa coisa aqui dá zero. Isso que a gente quer calcular. Isso deu menos 2π. Então, jogando menos 2π para cá, a gente conclui que essa integral aqui sobre gama dá 2π. Na verdade, isso aqui vale em geral, tá, pessoal? Se a gente souber que as funções p e q têm derivadas parciais contínuas em um certo conjunto aberto, e a gente tiver duas curvas aqui, digamos, uma curva gama aqui e uma outra curva beta aqui, orientadas no mesmo sentido. Se eu souber que as funções p e q têm derivadas parciais contínuas num conjunto aberto aí, contendo essas duas trajetórias, digamos, um conjunto com essa cara aqui, ele pode ter buracos no meio, não tem problema. Mas esse buraco ele não pode estar na região limitada pelas duas curvas, tá? Tem que ser uma coisa desse tipo aqui. Aqui tá aqui. E daqui até aqui. Esse aqui é o nosso conjunto ômega. Então, P e Q, aqui de ômega em R, com derivadas parciais contínuas aí nesse conjunto. Então, a gente pode concluir que a integral de linha de beta, desse campo vetorial f, xy, pxy, qxy, vai ser a mesma integral de linha sobre gama. É a mesma ideia que a gente usou antes. Na verdade, isso acontece porque esses dois caminhos eles são homotópicos dentro desse conjunto ômega, tá? A gente consegue deformar o caminho beta para transformar ele no caminho gama. Se estiver alongando ele, enfim, fazendo uma coisa desse tipo. Começou aqui, começa a transformar ele numa coisa desse tipo, depois vai aumentando. Tem uma homotopia entre esses dois caminhos aí, sem sair do conjunto ômega. Então, a integral de linha desse campo vetorial sobre beta e gama vai dar o mesmo valor, tá? Não precisava ser a circunferência necessariamente. Podia ser qualquer outra coisa.
Bom, pessoal, isso daí então encerra essa primeira parte aí do Teorema de Green. A gente vai ver ele depois em outras versões, que são as formas vetoriais, mas antes a gente tem que falar sobre o rotacional e o divergente, tá? Como eu falei, isso aqui vai representar o rotacional do campo vetorial F, ok? Professora, eu posso fazer uma pergunta sobre o exercício? Sim, pode falar, Luna. No exercício integral sobre gama, deu 2π e a integral sobre beta deu menos 2π. Isso é porque elas são orientadas uma ao contrário da outra? Isso, exatamente. A gente. Vamos ver aqui. Uma no sentido anti-horário e outra no horário, né? Isso mesmo. Se a gente pegasse a beta na mesma orientação, o valor das duas seria o mesmo, né? Ah, tá. Isso aí. Obrigada. Na verdade, a gente não precisava nem ter calculado a integral sobre gama aqui, né? Porque. Sobre beta, desculpa. Porque a gente já sabia que a integral sobre beta no sentido anti-horário dava 2π. E a gente sabe também que a integral sobre o caminho reverso é justamente o oposto da integral sobre o caminho original. Então dava para usar o que a gente já soube antes. Mas é bom para praticar um pouco, fazer as continhas aí. Bom, beleza. Então agora a gente vai começar a falar sobre o rotacional e o divergente. Primeiro o rotacional aí. Bom, o rotacional ele não tem uma definição muito bonita. A gente simplesmente dá uma fórmula para ele, tá? E outra coisa, a gente só define o rotacional para campos no R3. Por quê? Porque ele vai envolver Daqui a pouco a gente vai ver que ele pode ser representado como um produto vetorial. E produto vetorial a gente só define no R3, né? No R2 não faz sentido. A não ser quando a gente vê o plano como um subconjunto do R3. Aí tudo bem. Que é o caso ali no teorema de Green. A gente vai ver o plano aqui. O plano R2 como um subconjunto do R3 seria esse plano aqui. Né? Esse plano aqui onde o Z vale zero. Bom, muito bem. Então, como é que a gente define o rotacional de um campo vetorial do R3? A gente tem um campo vetorial aí definido no conjunto aberto do R3, imagina R3 também. O rotacional dele, bom, esse campo ele tem três funções componentes, né? A gente vai chamar de P, Q e F. O rotacional de F é definido como... É um campo vetorial também, tá? Ele vai associar cada ponto aqui do nosso conjunto gama um vetor. Que vetor que é esse? Bom, esse vetor aqui, o dr dy menos dq dz, a segunda coordenada, dp dz menos dr dx, e a terceira, dq dx menos dp dy. Então, isso aqui define um campo vetorial, né? Para cada ponto aqui de ômega, a gente vai associar um vetor, esse vetor aqui dado por essas derivadas parciais. E a definição parece estranha, mas a gente vai ver um jeito de memorizar essa fórmula aí de um jeito mais fácil, tá? Usando o produto vetorial. Mais tarde a gente vai ver também o que isso representa fisicamente. A ideia do rotacional é a tendência de um disco ou uma esfera rodar. Se a gente pensar aqui, fazer um desenho. Eu vou desenhar no plano, tá? Mas a gente pode pensar no espaço também. Aqui no plano.
Se tiver um campo de vetores com uma cara assim, um campo de vetores constante. Imagina que isso aqui, sei lá, é um rio, por exemplo. A água de um rio correndo numa velocidade constante, mantendo sempre a mesma direção e tal. Se a gente colocar nesse rio um disco, digamos, um disco pequenininho aí, vou colocar um risco aqui só para mostrar a posição dele. O que vai acontecer com esse disco? Ele vai seguir em frente, né? Sob a ação desse campo aí de velocidade. Mas ele não vai rodar em relação a ele mesmo, em relação ao próprio eixo, né? Como esse campo ele é constante, as forças aí vão agir sempre na mesma, de forma simétrica, né, em relação a esse disco, então ele não vai rodar. Se a gente for calcular o rotacional aí desse campo vetorial, em qualquer ponto, a gente vai ver que ele dá o vetor nulo, dá sempre zero. Esse é um tipo de campo vetorial que a gente diz que é um campo irrotacional. Agora, se o campo vetorial tivesse uma cara, digamos, assim, digamos, eu comecei com um vetor pequeno aqui e vou aumentando o comprimento dele. Bom, todos que estão nessa direção, nessa posição aqui, tem um vetor pequeno, daí vai aumentando. O que aconteceria com um disco pequeno aí, colocado nesse rio? Ele vai rodar ou não? A tendência dele é de rodar, né? Porque se eu pegar o lado direito aqui, tem uma força mais intensa agindo do que do lado direito. Então, ele vai sendo empurrado para frente, igual antes, só que com uma tendência de rotação. Ele deve fazer alguma coisa desse tipo aqui. Começar a girar, vai estar assim, que vai ficar de cabeça para baixo, enfim. Ele vai indo para frente, mas rodando. Então, esse aqui é um campo onde o rotacional vai ser diferente de zero. Diferente de zero. Só lembrando, o rotacional ele é um vetor, tá? Então, esse vetor, na verdade, como a gente está pensando no plano, ele vai ser um vetor que vai apontar para cima. Então, ele vai estar fora do plano aqui. Porque vocês vão ver que a gente vai calcular o rotacional com um produto vetorial de vetores. Você tem dois vetores no plano, o produto vetorial deles vai ficar sempre perpendicular aos dois, né? A intensidade com que roda esse vetor vai ser justamente o comprimento desse vetor, desse vetor rotacional, tá? É o módulo desse vetor aí, a norma dele. Depois a gente vai mostrar que o rotacional representa realmente isso, geometricamente. Aqui eu falei do plano. No espaço a gente poderia pensar também, só que em vez de um disco, teria que pensar numa bolinha, né? Uma bola rugosa para poder ter atrito. Uma bola aqui, toda cheia de poros. Se ela tiver sob a ação de algum fluido aqui, empurrando essa bola, pode ser que ela tenha alguma tendência a rodar, em algum sentido ou não, né? O rotacional aqui vai representar justamente a tendência de rodar essa bola e apontar também a direção onde ela roda. Se ela rodar aqui no sentido do plano, digamos, YZ,
esse rotacional vai apontar aqui para fora desse plano YZ. E o comprimento do vetor vai indicar quanto mais intenso é essa tendência de rotação dela ou não, nesse ponto. Beleza? Depois a gente vai mostrar isso. Mas por enquanto vamos assumir como definição o rotacional é simplesmente essa diferença de derivadas parciais. Tá, então, só para dar um exemplo, pegar esse campo aqui, xy, yz ao quadrado, xyz. Está definido em todo o R3. Né? A gente não tem dificuldade de calcular as derivadas parciais aí. Vou só copiar aqui. A rotação desse campo, de um campo F em geral, dada por dr dy menos dq dz, a segunda coordenada dp dz menos dr dx, e a terceira dq dx menos dp dy. Então, o campo que a gente está considerando agora é o campo... Vamos ver. XYZ. Tá, então esse aqui é um campo que está definido em todo R3, tá? O rotacional também é um campo vetorial. O rotacional, então, desse campo aqui, esse campo F, ele associa cada ponto do R3 a um ponto do R3. Ou cada ponto do R3 a um vetor do R3. Como é que a gente calcula isso? É só aplicar a definição. Eu não vou colocar aqui XYZ, tá? Para economizar a notação. Mas... eu vou. Vamos colocar aqui. Rotação no ponto XYZ. Como é que a gente calcula isso? Aplicar a definição. É só calcular as derivadas parciais ali e fazer as diferenças entre elas, né? Essa aqui é a nossa função P, essa é a nossa função Q e essa é a nossa função R. Então vamos lá, a gente tem que fazer dr dy. Então, derivar R em relação a y vai ficar xz e menos dq dz. Essa é a nossa função Q. Derivando em relação a z dá os 2yz. dp dz. Isso aqui é constante em relação a z, né? Então dá 0. dr dx, yz. E a última, dq dx, dá 0 também. dp dy dá x. Então, se eu não errei nenhuma conta, isso dá xz menos 2yz menos yz e aqui, menos x. Claro, isso aqui não é um campo constante, né? Cada ponto aqui do espaço que a gente pegar, a gente vai ter um vetor diferente. Se pegar na origem, por exemplo, o rotacional aqui na origem é 0, né? Dá 0, 0, 0. Então dá o vetor nulo. Quer dizer que ele, nesse ponto aqui, a tendência de rodar, movido
pelo fluido é zero. Não sei se a gente tem como lotar esse campo vetorial aqui. Deixa eu ver se tem algum site que faça isso pra gente. Tá, aqui eu acho que tem um site que pode ser campo vetorial. Vamos ver. Campo XZ. XYZ. Ah, tá, mas aqui é só no plano, né? Então não vai servir. Eu não sei se o GeoGebra tem essa função para 3D. Vamos ver. Ele não tem isso. Tem um campo de direções aqui. Bom, depois eu tento achar um software que faça essa simulação aí. Mas se a gente tivesse a figura aí do campo vetorial, daria para ter uma ideia aí do que acontece com o rotacional, né? Se ele tem uma tendência a girar ou não e para onde que aponta. Depois a gente vê isso. Bom, como eu falei, o rotacional está definido só para campos vetoriais no R3, tá? No R2, a gente pode definir o rotacional também, só que como se a gente visse como um subconjunto do R3. Então, por exemplo, eu posso pensar aqui um campo vetorial no plano, com suas coordenadas P e Q, é um campo vetorial no espaço onde a terceira coordenada é nula, tá? Então, seria um campo vetorial do tipo PXY, QXY, então não dependem da terceira coordenada Z, e a terceira coordenada é zero. Então, nesse caso aqui, seria alguma coisa assim. FXYZ é P XY, Q XY e zero. Então, vamos ver como é que fica o rotacional aqui. Bom, primeiro, a função R ela é constante, né? Ela vale zero. Então, essa primeira coordenada aqui vai sumir, essa derivada também vai sumir. Tanto a π quanto a q elas não dependem de z. Então, se a gente fizer a derivada parcial em relação a z, delas vai dar zero, né? Aqui, por exemplo, dá zero e aqui dá zero. O que sobra? Só o dq dx menos dp dy, que é justamente aquilo que aparece no teorema de Green, né? É justamente a integral dupla sobre essa função aqui, essa diferença de derivadas parciais, que dá a integral de linha do campo vetorial f, sobre a região lá limitada pela curva. Então, o rotacional de um campo vetorial no plano se a gente vê isso aqui como um campo vetorial no espaço, seria alguma coisa do tipo dq dx menos dp dy. Bom, na verdade, era esse vetor aqui, né? É o zero, zero
aqui dx menos dp dy. Então, é o vetor na terceira coordenada, né? A gente pode pensar que esse número aqui vezes o vetor 0, 0, 1. A gente chama geralmente do vetor k. Então, olhando ali no teorema de Green, onde dei aqui a região limitada pela curva, etc. Essa curva é a fronteira da região D, tá? A gente pode denotar isso aqui também como um D de D. Esse aqui é o símbolo de derivada parcial, mas nesse contexto ele significa que é a fronteira da região D. Então a gente pode escrever o teorema de Green nessa forma, aqui. A integral dupla sobre a região D do rotacional do campo F é justamente a integral sobre a fronteira da região D do campo vetorial. Então, isso aqui é a forma vetorial do teorema de Green. Bom, na verdade, pessoal, não está exatamente correto escrever isso, porque na integral dupla, a gente calcula a integral dupla de campos escalares, né? Como eu falei, o rotacional é um campo vetorial, então tem uma coisa esquisita aqui. O rotacional ali desse campo vetorial no plano, a gente definiu como sendo, a gente calculou, na verdade, que é isso aqui, dq de y menos dp dx, vezes aquele vetor k, né? Então não é exatamente isso que a gente tem ali. A gente só tem esse número, né? A gente só quer um número. Então, para tirar esse vetor k daqui que está aparecendo, o que a gente pode fazer? Na verdade, eu só quero essa terceira coordenada, tá? A ideia aqui é fazer o seguinte. Eu vou multiplicar, fazer o produto interno desse vetor aqui com o próprio vetor k. O produto interno disso daqui, com esse vetor 0, 0, 1, vai dar quanto? Olha, aqui dá 0, aqui dá 0, e aqui dá justamente a nossa terceira coordenada, né? Então, fica daqui dy menos dp dx. Então, na verdade, ali na integral dupla, tem que escrever assim. Aqui não é o rotacional. É o rotacional vezes o vetor k. Vezes é o produto interno, né? Então, rotacional de f, produto interno com o vetor k. Agora sim está certo.
Essa é uma das formas vetoriais do teorema de Green. Tem uma outra forma envolvendo o divergente, tá? Quando a gente fala do divergente, a gente fala sobre isso. Então, só para dar um exemplo aí, não é um exercício, né? Então, a gente tem um campo vetorial no plano, onde bom, o campo vetorial no plano geralmente tem duas coordenadas, né? P e Q. Mas nesse caso só tem a coordenada Q, então a função P é nula. E a gente está supondo ainda que a derivada de Q em relação a x é zero, todo ponto de R2. Então ele está pedindo um esboço do campo vetorial e para calcular o rotacional desse campo vetorial. A gente tem um campo vetorial aqui. XY, ele só tem uma coordenada, né? Então a coordenada P é zero e tem a coordenada Q aqui. E ele ainda está afirmando que a derivada em relação a x de Q é zero. Isso para todo xy no plano. Então, primeira coisa, ele está querendo que faça um esboço aí desse campo vetorial, tá? Você tem alguma ideia de como é que seria a cara desse campo vetorial? Olha, primeiro, a primeira coordenada aqui dá zero. O que isso significa? Como é que vão ser os vetores aí desse campo vetorial? Eles podem ser assim? Aqui é nossa coordenada x e aqui é y. Eu estou falando que a x aqui é nula, né? Então tem que ser um vetor que aponta para cima. São vetores todos verticais. Então, tem que ser uma coisa desse tipo aqui. O que significa dizer que a derivada de Q em relação a x dá zero? Isso quer dizer que a função Q é que ela não depende de x, né? Ela tem que ser constante aí. Se eu pegar um valor de y fixo e variar o x, o valor da função Q tem que ser sempre igual, né? Ela é constante em relação a x. Então, se eu pegar nessa linha aqui, todos os vetores têm que ser iguais. Então, por exemplo, faz um vetorzinho aqui, todos eles com a mesma altura, todos eles verticais, né? Pela primeira condição. Claro que se eu pegar um nível maior, eu posso estar aumentando o vetor ou diminuindo. Digamos que esteja diminuindo. Agora, nessa linha, os vetores têm que ser constantes. Primeiro, pensando geometricamente, o que dá para pensar que vai ser o rotacional desse campo? Se a gente jogar um disquinho aí, pequeno, ele vai tender a rodar quando for movido por esse fluido, por esse líquido, ou não? Não, né? Olha, como a força aqui dos dois lados desse disco vai ser a mesma,
por essa condição aqui do campo ser constante em cada uma dessas linhas, a tendência aqui, aparentemente, é desse disco continuar sempre na mesma direção, né? Ele começou com uma velocidade alta aqui, foi diminuindo, mas de forma homogênea dos dois lados. Então, a tendência é ele seguir em frente, mas sem rodar. Então, aparentemente, o rotacional desse campo aqui, ele é zero em qualquer ponto que a gente pegar. Mas vamos calcular ele para ver se realmente dá zero. Bom, rotacional no campo, de um campo no plano, a gente vê o que é dq dx menos dp dy vezes aquele vetor k, certo? Bom, a nossa função p é nula. É constante em particular. Então, a derivada parcial dela em qualquer direção dá zero. Dq dx, nossa hipótese é que também é zero. Então acabou, né? Tem zero multiplicando esse vetor k, vai dar o vetor nulo. Então, o rotacional aqui desse campo F é zero em qualquer ponto. Esse é um campo irrotacional. Bom, pessoal, acho que eu vou parar por aqui hoje. Na próxima aula a gente vai começar a estudar o divergente e a forma vetorial do teorema de Green usando divergentes, tá? E, na verdade, essas coisas a gente vai generalizar depois para R3, que aí a gente vai começar a trabalhar o teorema de Stokes. Beleza? E o teorema da divergência também. Então, até quinta-feira. Até mais, pessoal. Até, professor. Boa noite. Boa noite.